Então, nós vamos começar uma parte de revisão, aula de matemática, contagem, permutação, anagrama e fatorial. Então, vamos lá, primeiramente com permutação. De quantos modos diferentes 5 pessoas podem formar uma fila? Então, eu tenho aqui os 5 lugares de uma fila e as 5 pessoas que podem formar a fila. Pode ser a pessoa A, B, C, D e E. Qualquer uma dessas 5 pessoas pode ocupar esse primeiro lugar na fila. Digamos que a pessoa A ocupa esse primeiro lugar. Então, para o segundo lugar, podem ocupar a pessoa B, C, D e E. E aí, se a B ocupar esse segundo lugar, obviamente, vai sobrar C, D e E assim por diante. A C ocupa, a D ocupa e aqui só pode a pessoa E. Então, para o primeiro lugar, eu tenho 5 possibilidades. Então, vou pegar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu multiplico as possibilidades. Tá? Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu pego esse número, ele vai decrescendo e multiplicando, ele é o 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, o 1 vai dar ele mesmo, 120, nem multiplica. Então, 120 maneiras diferentes. Então, entendeu? Quando eu tenho a mesma quantidade de lugares para a mesma quantidade de pessoas, 5 lugares para 5 pessoas, eu vou usar a fatorial, a permutação. A palavra permutação significa trocar de lugar, tá? Tá trocando. Outro exemplo. Uma costureira possui tecido de 3 cores diferentes e fará uma bandeira com 3 listras sem repetir cor. De quantos modos diferentes poderá confeccionar a bandeira? Então, eu tenho 3 listras para 3 cores diferentes sem poder repetir. Então, é 3 fatorial. 3 e 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 maneiras diferentes. Agora, vamos ater um pouquinho no fatorial. Como que eu calculo o fatorial? Por exemplo, 3 fatorial mais 4 fatorial. Nesse caso, eu não tenho que destrinchar. Vou fazer o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, e somar com o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, nós vimos que dá 6. E 4 fatorial, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24, aí então, por último, eu somo. 24 mais 6, 30. Outro exemplo, 3 fatorial vezes 4 fatorial. Eu vou ter que destrinchar e multiplicar tudo. Como aqui nós já vimos o 3 fatorial que dá 6 e o 4 fatorial que dá 24, é multiplicar um pelo outro. Já vou usar essa facilidade. Caso eu tenha que fazer a conta novamente, eu começo aqui, 3 vezes 2 vezes 1, depois vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E faço a conta. Tá? Então, utilizando calculadora, 6 vezes 24, 144. Agora, na divisão, eu tenho algo que vai me facilitar um pouco os cálculos. O que eu vou fazer? Eu vou destrinchar o 5 aqui, vai descer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e eu vou parar quando o número de cima igualar com o número de baixo. Por que eu faço isso? Porque aqui eu vou fazer 3 fatorial dividido por 3 fatorial. 2 números iguais dividido dá 1, ou seja, eu cancelo eles. Então, vai ficar igual a 5 vezes 4, que dá 20. Tá? Mais outro exemplo, 10 fatorial dividido por 6 fatorial. Então, eu vou pegar o 10 fatorial e parar lá no 6 fatorial. E aqui eu vou cancelar. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720 vezes 7, 5.040. Tá? Quando a conta for grande aqui, nesse caso, podem usar a calculadora. Ok? Então, voltando agora, a gente vai entrar numa parte que a gente vai usar fatorial, que é o anagrama. Primeiramente, o que é anagrama? Anagrama é quantas vezes... Aqui, vamos pegar esse exemplo. Quantos anagramas possui a palavra pai?
Vou pegar essa palavra pai. Anagrama é quantas formas diferentes eu consigo escrever, trocando de lugar essas letras da palavra pai, que é P, o A e o I. Então, eu vou começar aqui, ó. Começando com a letra A, eu posso escrever A e P, é um anagrama. Troquei ao final, API é o outro. Agora, começando com a letra P, PAI, o pai. E troquei depois, PIA. Agora, começando com a letra I, IAP e IPA. Então, aqui estão todas as maneiras possíveis de eu mudar de lugar a palavra anagrama, né? Tem outro jeito de calcular? Tem. Vou pegar aqui ó, os 3 lugares. No primeiro lugar, posso colocar qualquer uma dessas 3 letras, o P, o I e o A. Uma letra vai ocupar, e aqui o I e o A, uma letra ocupa, e aqui só o A. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 2, 3 letras, vezes 2 possibilidades, vezes 1. Que é o mesmo que 3 fatorial. Então, tem um jeito ainda mais simples. Quando é só anagrama e não tem letra repetida, eu coloco PAI, 3 letras, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. 6 possibilidades diferentes. Então, tem essas 3 maneiras aqui. O mais simples de calcular, entendendo que isso vai dar 3 fatorial, marco, conto quantas letras, marco o fatorial e calculo. Agora, quantos anagramas possui a palavra porta? Tem letra repetida? Não tem, então conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 120. Agora, vamos ver um pouco de anagrama com repetição. Quantos anagramas possui a palavra casa? Então, eu conto. 1, 2, 3, 4. 4 letras e 2 repetidas, 2 As. Então, eu vou pegar 4 fatorial e aqui embaixo a quantidade de letras que repetem. 2 fatorial. Então, eu vou lá do meu jeito de calcular. 4 vezes 3 vezes 2, igualei. Agora, cancela. 4 vezes 3, 12. 12 maneiras diferentes de escrever a palavra casa. Tá? Então, voltando aqui. O que eu faço? Ó, repetindo. Eu conto a quantidade de letras, fatorial, e elimino as repetidas, dividindo por 2 fatorial, que é a quantidade de letras A. Aqui eu tenho uma palavra maior. Quantos anagramas possui a palavra carrapato? Carrapato tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, 9 fatorial. Agora eu vou descontar as letras repetidas, dividindo. O A tem 1, 2, 3. Tem mais letras repetidas. O R tem 2 letras. Então, vai ficar 9 fatorial, que é a quantidade total de letras da palavra. Eliminando o A, que são 3 fatorial. E eliminando o R, que são 2 fatorial. Então, vamos lá. Como que eu calculo? Vou até parar o mais alto aqui, ó. 3 fatorial, cancela. Então, eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial, que vai dar, com auxílio da minha calculadora, 30.240 maneiras diferentes de se calcular. Então, tá vendo que o número fica grande? Utilizem a calculadora para fazer esses cálculos aqui, senão vai dar muito trabalho, até para resolver as atividades que eu enviar. Tá? Então, não tem problema de ter mais de uma palavra repetida, como nós vimos aqui, ó, na palavra carrapato. Aí eu marco a quantidade. Se tiver mais uma letra repetida, eu marco mais um fatorial da letra, da quantidade da letra que se repete. Ok? Então, a aula de hoje é somente isso.